Doutora Tatiana, vamos falar um pouquinho, explicar algumas diferenças que tem no Brasil, que o pessoal... Antes, se eu não quero divorciar, antes de eu casar, eu preciso também, dependendo das minhas condições financeiras, me proteger. Isso é uma coisa que o advogado de família faz. Faz. Antes, e o que é? É um pacto pré-nupcial. Antes do casamento e também pode ser feito depois do casamento. Então, aqui a gente tem o prenup, que é o pacto pré-nupcial antes do casamento, e o pacto pós-nupcial. São iguais, só que a diferença é que um é feito depois do casamento e tem algumas regrinhas que na hora que se der um litígio vão ser aplicadas em ambos. Mas basicamente é a mesma coisa. É um contrato entre as partes, entre o futuro marido e a futura esposa, onde eles vão determinar o que vai acontecer caso eles venham a se divorciar. Então, por exemplo, o regime de bens da Flórida é um regime que tudo aquilo que é adquirido durante o casamento, tanto de bens quanto dívidas, é dividido entre os dois, igualmente. Tá? Então, eles podem... E também, assim, a valorização. Se uma das partes já tinha um bem e a outra parte... eles já tinham bem antes do casamento. A valorização desse bem, aquela outra parte vai ter direito também. Então, eles podem determinar antes do casamento, olha, se a minha casa que eu já tenho valorizar 500 mil, você não vai ter direito, você vai abrir mão. Tudo que eu adquiri sozinho no meu nome vai ser meu e o que você adquirir sozinho no seu nome vai ser seu. Aquilo que a gente quer que seja marital dos dois, temos que colocar o nome dos dois no title, seja um carro, um barco, uma casa. Então, assim... O pacto pré-nupcial é livre. Entendi. Eu posso determinar, inclusive... eu não posso determinar, por exemplo, child support, que é a pensão alimentícia para filhos, guarda de filhos. Isso eu não posso determinar antes de um casamento. Mas eu posso determinar, por exemplo... isso é muito comum aqui, os americanos. Se uma esposa ficar casada com um americano que ele não quer que ela trabalhe, ele quer que ela se separe, que ela case e cuide de casa. Então, por exemplo, ela diz, eu ganho 80 mil por ano, eu não quero largar minha carreira. Então, eles podem fazer um acordo assim, olha, se não der certo o casamento, se você ficar casada comigo 5 anos, por cada ano de casamento depois, além disso, você vai estar levando 80 mil. Então, se ela ficou casada com ele, ficou casada 5 anos para ter esse direito adquirido e depois ela ficou mais 10 anos casada, ela vai levar 800 mil, 80 mil por cada ano. É um contrato mesmo. É um contrato mesmo, exatamente. Porque o casamento é um contrato, a gente ouve dizer que é um contrato, mas você vai lá a casa, fala, eu aceito você e acabou. Exatamente. E uma coisa bem importante que eu aprendi esse pouco tempo, por mais que você ama a sua tua esposa te ama, tudo, é sempre, até quando vai abrir, e no meu caso foi em negócios, eu abrindo uma empresa, e junto com a minha esposa, eu falei, não. A contratora falou, Paulo, me ouve. Coloca quanto que é da tua empresa, da tua esposa, quanto que é teu, tudo bonitinho, para facilitar em caso haja algum problema depois no futuro. Mas uma coisa que, de acordo com a lei da Flórida, tudo que é adquirido durante o casamento, isso é importante. Se não tem um pacto pré-nupcial especificando, por exemplo, se você tem um business que é 100% do Paulo, o nome lá, no Sambis, não interessa, é 50% da Heather também. Entendeu? Mesmo que esteja só no nome do Paulo, porque tá no estatuto, independente do nome de quem que tá title aquele bem. Então pode ser um carro, então às vezes a pessoa diz, o carro está no nome só do meu marido, não interessa. Se o carro foi comprado durante o casamento, esse carro é marital. E as dívidas também. E as dívidas também. Que essa é a parte que eu achei interessante. As dívidas também. Porque muitas vezes a pessoa, ou o homem ou a mulher, só quer pegar a parte boa. E tem case law, e aqui que dívida, por exemplo, de loan de estudante é dívida do casal. Até a dívida adquirida antes do casamento? Não adquirida, mas durante o casamento, né? Qualquer dívida, mesmo que foi só para o estudo daquela pessoa, né? Que está se beneficiando e está tendo uma profissão. Agora eu vou fazer uma pergunta, tem nada a ver. Não, tem tudo a ver, mas não tem nada a ver. Então, por exemplo, eu fiz um mummy makeover na Heather. Uma boa grana, gastamos muito. Vou falar, gastamos $40 mil. Se eu divorciar dela amanhã, esse $40 mil é só dela, pela lei. Não. Ela tem que me dar 20? É dos dois, a dívida dos dois. É uma dívida marital, uma dívida adquirida durante o casamento. Mesmo que não pode ser como presente? Então pode ser. Se ela disser que se tu...
Isso é uma como outra fosse- coisa. olha aí, gente, vamos No ver como pacto, que é. mas os presentes, o presente dado é considerado bem marital. Então, mesmo que eu te dê um anel, tu dê um anel, joias, é considerado. Interspousal gifts, que se fala, é considerado bem marital. Porque o Estatuto da Flórida fala o que é bem marital. Bem marital é tudo aquilo adquirido durante o casamento. Bens, né? Não estou falando de dívidas. Então, por exemplo, até a conta de aposentadoria O silicone? é um bem marital. O silicone é um bem marital? Sim, também. Se for olhar desse jeito, mas eu tô dizendo, essa é um gift, mas tem uma dívida por trás disso. Sim. E essa dívida é dela. Isso poderia ter... Não, mas tá pago. Ah, tá pago. Tá pago. Mas ela não tá te devendo nada. Se tá pago e eu te separar amanhã. Agora tu não vai cobrar dela. Se tá pago, tá pago. Ah, então isso que eu quis dizer. Exatamente. Eu achei que eu tinha entendido Que eu estava fazendo uma parcela. Tava fazendo parcela, exatamente. Não, se tá pago, tá pago. Tá pago, tá pago. Morada, pega o cartão do teu marido, já mete um silicone aí, fica bonitona, que aí se for separar, já deixa pago. Eu tenho um caso assim. Eu tenho um caso, inclusive, que eu advogo para a esposa e o advogado dela disse: Tatiana, ela saiu fazendo dívida, ela foi para o Brasil, eles já estavam meio separados, ela foi para o Brasil, fez uma plástica, fez um monte de coisa. E eu disse: mas e a dívida? E ela está só fazendo dívida. Eu disse: a dívida do casal, porque eles não tinham entrado com o divórcio. É muito importante, o cut-off tem a data do casamento e, vamos dizer, o cut-off do que é bem marital e dívida marital é a data que a gente entra com o divórcio. Então, às vezes, a pessoa... Isso é uma coisa importante. As pessoas estão há 2, 3 anos separadas. Aí, depois, o cara fez um monte de dívida. Vai ser muito mais difícil para ela provar que ela já estava separada e que aquela dívida não foi usada para o que a gente chama de uma finalidade do casamento, que não foi usada no casamento. Entendeu? Porque assim como aquilo que eu adquiro, as dívidas, por exemplo, eu entrei com o divórcio e isso acontece muito. As pessoas entram com o divórcio e torram o cartão, vão lá e... Aí acha que no final fica com dívida. E no final fica com dívida. Aí eu já fico pensando, cara, você conhece, dizem, né, que você conhece o marido ou a esposa no divórcio. Com certeza. Né? Dizem, porque... Se a pessoa vai fazer uma dívida, eu tô sabendo, eu faço outra dívida. Aí já vai virar uma bagunça. E acontece, né? Acontece.